Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. E como vocês sabem, aqui o basquete não para. Definitivamente nós não paramos. E galera, simbora para mais um vídeo. Bom pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero muito que estejam bem. Olha, o Charlotte Hornets, eu vivi para ver o Charlotte Hornets alcançar 6 vitórias consecutivas e atingir um marco que atualmente, nesta atual temporada, nenhuma equipe, nem as contenders, as candidatas ao título, conseguiram alcançar essa marca. Já já você saberá. Senta aí, aprecia o vídeo. Já já você saberá qual essa marca o Charlotte Hornets alcançou nesta temporada. Bom, olha, o Charlotte Hornets atualmente é, sem dúvidas nenhuma, a equipe, o time mais quente na atual temporada. Charlotte Hornets alcançou 6 vitórias seguidas, sendo a última vítima o Boston Celtics. Porque essas vitórias foram contra o Trail Blazers, foram contra o Indiana Pacers, foram contra o Mavs e por aí mais, porque são todas equipes que estão tancando, algumas de propósito e tudo mais. Beleza, mas aí como a gente explica, como você explica daí a vitória super convincente, hiper, mega dominante deste time contra o Boston Celtics? Lembrando que o Boston Celtics vinha de 3 vitórias seguidas e o Jaylen Brown estava descansado. Neste jogo ele participou, mas só que foi neutralizado. Derrick White também foi neutralizado. Pritchard também foi neutralizado. Enfim, a companhia toda do Boston Celtics foram neutralizadas. E então o Charlotte Hornets impôs uma derrota, só para não dizer a pior derrota do Boston Celtics nesta temporada, por 29 pontos, meu mano. Foram 118 a favor do Hornets contra 89 pontos. O Boston Celtics, que tem um dos melhores ataques da atual temporada, nem sequer conseguiu efetuar 90 pontos. Foi uma lavada desde a defesa até o ataque. Sem chances. No way. Sem chances de recuperação para o Boston Celtics. Nenhuma reação. Cê é louco. Charlotte Hornets com uma defesa sólida e um ataque bem equilibrado, liderado pelo seu famoso Big Three. Eu chamo isso Big Three, pá. Big Three. Você tem Con no Apple, que é praticamente o rookie do ano. Para mim, ele é o jogador mais completo. Você tem o LaMelo Ball, que está estourando também, que está crescendo bastante, e o Brandon Miller, que tem um problema no ombro, por isso que o cara joga sempre com aquele detalhe ali no ombro, mas ainda assim é um dos maiores pontuadores desta franquia. Mano, eu vivi para ver o Charlotte Hornets dar uma lavada no Boston Celtics e conquistar 6 vitórias seguidas. Essa com Boston praticamente tirou todas as dúvidas, porque todo mundo pensava, não, foram 5 vitórias seguidas contra times tanques, contra times que estão lá abaixo da tabela, tá bom, e o Boston Celtics, como é que você justifica isso? Justifica aí o Boston Celtics. Bom, é o seguinte, olha, o Charlotte Hornets, pessoal, eles alcançaram essa marca, foram 6 vitórias seguidas até agora, mas o detalhe aqui, conforme eu disse no início do vídeo, que é a única franquia que atingiu essa marca nesta atual temporada, foram 6 vitórias com mais de 15 pontos. Ou, para ser mais razoável, por pelo menos 15 pontos de diferença. 15 pontos de diferença. Mano, eu trouxe aqui os meus apontamentos, como é de hábito, sempre trago aqui alguns dados, alguns detalhes para fortalecer o que eu estou falando, o que eu estou trazendo para vocês, o que eu trago, né, o que eu apresento no vídeo. Olha, a última vítima foi o Boston Celtics, que aplicou, o Charlotte Hornets aplicou
uma derrota de 29 pontos. A mais sonante foi de 32 pontos. Foi de 32 pontos que... Deixa eu ver aqui de meus apontamentos, galera. Estou consultando aqui os meus detalhes aqui, né, que eu aponto no meu caderninho. Olha, foi de 32 pontos contra o Bulls. O Bulls que fez uma boa primeira parte da temporada, mas está irreconhecível nesta etapa final, nesta segunda parte do campeonato. 32 pontos contra o Bulls, varreu o Bulls também praticamente, 17 pontos contra o Wizards, 29 pontos contra o Boston Celtics, eu já falei, e teve também 27 pontos contra o Mavericks nesse jogo que o Cooper Flag fugiu. Cooper Flag fugiu, mano. Cooper Flag não está 100%, é óbvio, mas admitam, se o Dallas estaria completo, iriam forçar esse duelo. Iriam forçar o Cooper Flag a participar nesse duelo, simplesmente para provar que ele é melhor que o Nuepel. Pode ser? Pode, mas atualmente o Nuepel tem as melhores estatísticas, tem o melhor repertório, é um jogador mais completo e tem tudo para vencer o prêmio Hulk do ano. Então, preferiram tirar o cara, pegar mais tempos de descanso, é óbvio, é normal, e, enfim, tomou praticamente 27 pontos do Mavs, 16 pontos contra o Blazers. Gente, é isso aí. Foram vitórias alarmantes. Tudo bem que são equipes tanques, mas o Boston, conforme eu falei, foi realmente convincente, dominante. E falando em dominância, são duas questões que eu trago aqui, que a primeira é o seguinte: como é que eles têm vencido o jogo? Como é que o Hornets tem vencido os seus jogos? Ou seja, como é que o Hornets joga? Mano, o Hornets está jogando com uma defesa muito sólida. Para quem está acompanhando essa franquia nesta temporada, eles têm uma defesa muito bem sólida. Aquele cara, o Diabate, é um pivô muito, muito bom. Se for bem lapidado, se pegar um bom técnico mesmo, tem um futuro pela frente, é jovem, é atlético, é explosivo também, me faz lembrar o Howard. O cara precisa de ganhar um pouco de mais musculatura e aí sim vai ficar o Howard no modo prime. Precisa comer muito feijão com arroz para chegar até lá, mas ele chegará se realmente apostar em desenvolver o seu físico, o seu atleticismo e também as suas habilidades técnicas. Mas tem tudo, tem um teto para atingir ainda. E tem um ataque equilibrado, um ataque muito forte. Quando eu digo equilibrado é porque ele tem um Big Three. Eu considero o Big Three, praticamente, são jovens, mas tem um Big Three. Brandon Miller, que é muito, infelizmente, ele tem ficado muito no DM nos últimos jogos, mas dessa vez ele regressou e ainda não voltou para o DM, ainda bem. Oh, glory, né? O Brandon Miller está com médias de mais de 20 pontos nesta temporada. Com o Nuepel não se fala, é um Hulk, enfim, fora do comum. A sua chegada no Hornets mudou completamente a forma de jogar do Hornets. Olha, o LaMelo Ball praticamente carregava o piano. Por quê? Porque tinha muitos bugs no Hornets e o Brandon Miller estava muito no DM, mas o Brandon Miller voltou, acrescentando aí o poder de fogo de mais de 20 pontos de média. O LaMelo Ball arma muito bem jogadas, tem uma boa eficácia nos arremessos de 3 pontos e também o cara possui uma média de, no mínimo, 16 pontos por jogo, 15 a 16 pontos por jogo, e com o Apple tem uma média de praticamente 17 a 18 pontos por jogo, além de que está ali como os 5 principais líderes em termos de arremesso de 3 pontos. O cara está apostado em destronar o Curry nos 3 pontos. É uma ameaça para o Curry. Esses 3 jogadores equilibram muito bem o ataque e contribuem bastante. Enfim, tem também os role players, né, que conseguem aí dar aquela consistência e mantêm sempre essa vantagem do Charlotte Hornets até ao final. Ou seja,
Eles dominam com uma defesa sólida e um ataque bem equilibrado. A outra questão aqui é o que esse sucesso representa. Olha, o Charlotte Hornets não é uma franquia contender, todo mundo sabe. Não é uma franquia com histórico vencedor. É uma franquia que, até no exato momento, não sabe o que fazer com os seus jogadores, não sabe o que fazer com os seus objetivos, com os seus recursos, né? Mas eu acho que está acendendo uma luz aí com essa garotada totalmente jovem e talentosa. Está acendendo uma luz. E se eu fosse o DM do Charlotte Hornets, me preocuparia bastante, investiria bastante nesse elenco, trazendo jogadores experientes, né? Uns 2 ou 3 jogadores experientes para compor o elenco ali, mesmo sendo bancos, role players, para fortalecer, para trazer experiência, porque eles vão disputar o play-in, ocupam a 9ª posição, já estão com mais de 50% de aproveitamento, estão com um recorde de 32 vitórias e 31 derrotas. Falando disso, olha, isso impacta bastante. É uma reviravolta que eles causaram. Eles começaram a temporada com um recorde muito ruim, com 13 vitórias e 25 derrotas até janeiro último. Mano, 13 vitórias, 25 derrotas até janeiro último. Mas os caras foram lá, se recuperaram e conseguiram, então, equilibrar, atingiram a marca dos 50% recentemente e passaram agora com essa vitória do Boston Celtics. Eles estão caminhando muito bem, é atualmente a equipe mais quente e o poder de reação deles é fenomenal. Eles começam o jogo dominando o adversário de forma muito avassaladora, né, com um ataque muito forte, tem um poder de fogo muito forte, eles criam logo essa vantagem alargada desde o princípio do jogo, porque para não darem espaço, margem para o seu oponente ou seu adversário reagir, e mesmo que o seu adversário reaja, eles conseguem manter essa margem com os titulares e com o banco. É assim que eles vencem o jogo, mano. Então, é isso aí. Charlotte Hornets é a equipe mais quente da NBA atualmente e é bom ver essa garotada, esses caras aí terem seus momentos de glória. Poxa, essa equipe faz tempo que não tem momentos de glória, mano. Faz tempo, sabe? Então, pessoal, se você ficou até aqui, neste momento, neste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like mágico, que magicamente transforma aqui o meu canal. Baixa aí o dedo, deixa de preguiça, dá um like aí, comenta também o que você está achando desse Charlotte Hornets, né? Qual é a sua opinião? Você concorda que é a equipe mais quente? Você acha que eles irão ainda subir mais na tabela e irão disputar um bom play-in e conseguirem passar para os playoffs? Deixa aí o seu comentário. E não se esqueça de compartilhar o conteúdo, sabe? Compartilhe o conteúdo com aquele ou aquela parça que gosta de basquete, gosta de esporte, não sei mais o que, sabe? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo, galera.